Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos concluir o assunto sono e sonhos. Se houver oportunidade, nós vamos abrir para pergunta no final da reunião. Como está o som aí no fundo? Tá dando para ouvir legal? Então tá bom. Sempre é uma alegria para nós essas reuniões. É uma conversa muito interessante. O Livro dos Espíritos é fantástico. Nós estamos vendo os assuntos ali. A semana que vem nós vamos falar sobre visita espírita entre pessoas vivas, como isso acontece. Transmissão oculta do pensamento. Quando chegarmos à transmissão oculta do pensamento, nós vamos falar um pouco sobre hipnose, telepatia, influência espiritual, hipnotismo que os espíritos fazem. Falar da letargia, catalepsia e mortes aparentes. Aí nós vamos falar da epilepsia, está dentro desse assunto aqui, como isso acontece na parte espiritual. O sonambulismo, nós vamos resumir um pouco, porque é um assunto muito vasto. Inclusive a gente sabe que tem pessoas que a gente precisa trancar a porta, porque às vezes a pessoa acorda e sai. O êxtase, que é um estado de espírito muito interessante. Segunda vista, que é a vidência. E esse resumo teórico aqui, talvez a gente não comente, né, Edu? Porque ele é muito grande e vai ser um resumo de tudo o que nós estamos comentando. Quando a gente for falar de catalepsia, letargia, provavelmente a gente não esgota nenhuma reunião. Então é interessante, uma sequência como nós tivemos. Não tem muita coisa mais para falar de sono e de sonhos. Mas é um assunto fantástico, que mexe muito com a gente, porque todos nós, quando dormimos, nós vamos no plano espiritual. Então vamos nos preparar para a reunião e que Jesus nos ampare e nos abençoe. Vamos lá então. Isso daqui nós mostramos em todas as conversas nossas sobre o sono e sonhos. Só vamos lembrar que todas as células que nós temos no corpo físico, elas estão aqui, vibrando numa outra dimensão, num outro estado. Tudo é matéria. Aqui nós estamos falando de matéria. Como nós não temos condições ainda de ter um vocabulário adequado, então nós comentamos que é energia. Energia por falta de terminologia na Terra, porque até o espírito é matéria. É uma matéria quintessenciada. Então, tudo que Deus criou é matéria. Nós temos aqui, como nós comentamos, o nosso presente. Aqui nós temos o nosso passado. E aqui nós temos o nosso futuro. Nós já comentamos que nós podemos buscar no passado, garimpando. Por isso que a terapia de vida passada tem resultado, dependendo do terapeuta. Mas não é um assunto para hoje. É um assunto que nós vamos realmente aprofundar durante a sequência desses assuntos que nós estamos conversando. Frequentemente, em um estado que não é ainda de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais aprendemos os mais minuciosos detalhes. É isso um efeito de visão ou de imaginação? Estando o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar seus grilhões. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Então aqui nós estamos vendo que não é um sonho. É um desligamento do espírito. Isso acontece muito com a gente. Com todos nós acontece isso daqui. Às vezes nós estamos vendo alguma coisa, mas o nosso pensamento não está ali. Quantas vezes nós passamos por pessoas, até na rua, e às vezes a pessoa pensa que a gente é orgulhoso, mas nós nem vimos essa pessoa. Nós passamos e nem enxergamos. Por quê? Porque toda visão, toda percepção, ela é espiritual. Então o cérebro é apenas aquele órgão que capta,
essas vibrações, essas energias. Então, tudo aquilo que nós temos, nós já falamos, ela está no corpo espiritual. Dependendo da organização fisiológica nossa, nós vamos sentindo. Por isso que nenhum ser humano é igual ao outro. Nós somos diferentes. A gente tem, algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, apagam-se da memória. De onde vêm essas ideias? Elas são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia revive no instante necessário como uma inspiração do momento. Então, olha a inteligência do Kardec. Olha o questionamento dele. Ele faz a pergunta e ele não fica satisfeito com a resposta. Então, ele volta a questionar novamente no desdobramento. Por quê? Qual a utilidade que tem? Muitas coisas que às vezes nós achamos que são inúteis, são úteis. É que nós não temos ainda aquela compreensão do plano espiritual. Nós ainda não conseguimos entender que nós somos um espírito temporariamente num corpo físico. Quando nós evoluirmos mais, quando nós entendermos mais que a verdadeira vida, a verdadeira sensação, o verdadeiro sentimento está localizado no espírito, nós vamos ter uma vida muito melhor. Nós vamos evitar muitos transtornos na nossa vida, muitas coisas que nos perturbam não terão mais sentidos. Mas isso vai muito tempo ainda. Para chegar até aqui, nós tivemos uma trajetória muito longa. Nós passamos por vários reinos para chegar no reino nominal. E nós vamos chegar na angelitude. Isso é Jesus que fala para nós. Então, nós temos uma esperança dentro da doutrina espírita. Jesus disse o quê? Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso demanda muito tempo, mas nós estamos no caminho porque nós estamos aqui. Nós queremos alguma coisa melhor para nós. Então, aqui é muito interessante, né? O espírito se lembra e a ideia revive no instante necessário, como uma inspiração do momento. Aí aquela inspiração que nós temos, muitas vezes, e a gente acha que é nossa, mas nós tivemos esse entendimento no plano espiritual, principalmente quando nós desligamos parcialmente do corpo durante o sono. Nós já comentamos aqui anteriormente, quando a gente tem um problema, às vezes até sério, e a gente não consegue resolver, se o sono vier e nós dormirmos, e a gente se preparar para dormir, o resultado no outro dia ele vai ser positivo. Muitas coisas nós não conseguimos resolver, mas nós vamos ter uma situação melhorada, porque nós vamos entendendo e nós vamos nos fortalecendo durante o sono. Por isso que é muito importante a gente pedir um fortalecimento espiritual quando nós dormimos, porque com certeza nós vamos receber no plano espiritual. E é muito diferente do que um tratamento que a gente recebe aqui, é muito mais profunda essa situação. O espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Frequentemente. Ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência e é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele, 2 dias antes dele desencarnar, ele conversou com uma mulher que morava com ele. Ele disse para ela que ia ter uma grande comoção em Sacramento e que uma pessoa ia mobilizar, porque essa pessoa ia ter um passamento
E ela não entendeu muito. Isso está no livro Eurípides, O Homem e a Missão. Muito interessante. E realmente, ele desencarnou. Ele sabia. Chico Xavier sabia do desencarne dele. Chico Xavier veio falando muito antes. Olha como que nós não percebemos as coisas. Chico Xavier falava que ele queria partir num dia em que o Brasil estivesse em festa. Isso ele falou muitas vezes. Bem antes. O que aconteceu? No dia que ele desencarnou, ele pediu para que se fizesse a barba direitinho. E aí, quem assistiu o desencarne dele disse que ele pôs as mãos postas, fez uma oração mental e desligou do corpo. Ele sabia. Eu comentei aqui sobre uma mulher, quando eu era criança, que ela sabia o dia que ela ia desencarnar. Ela falou para o filho, eles avisaram toda a colônia, nós morávamos numa colônia, ela ia desencarnar às 6 horas. Ela falou que ela ia fazer uma viagem sem volta, e realmente, ela tomou banho, trocou de roupa, pôs o melhor vestido dela, e exatamente 6 horas ela desencarnou, ela morreu. Então ela sabia. O espírito sabe, muitas vezes não vem para o consciente, porque se a gente não estiver preparado, nós piramos. Então aquele que tem a condição de saber, que tem estrutura espiritual para entender e para saber, ele sabe até o horário que ele vai desencarnar, que ele vai passar para o plano espiritual. Um amigo meu, nós fundamos o Centro Espírita Cearejo de Jesus. Fundamos Cearejo de Jesus. Ele tinha exatamente a minha idade na época. Ele estava pescando. Ele teve um mal súbito lá. Sentiu uma dor no peito, uma pressão. E aí ele falou para a mulher dele, nós precisamos ir embora. Eu preciso ir para o hospital. Quando eles estavam chegando no Hospital São Francisco, ele falou para a mulher dele, olha, fica tranquila, porque o doutor Bezerra de Menezes está aqui. E eu vou desencarnar. Ele era jovem na época. Nós fundamos os Ceareiros em 91. Ele tinha na época 41 anos. Então olha para vocês verem. Ele teve ali na hora uma revelação que realmente ele ia desencarnar, e desencarnou mesmo. Então muitos sabem, né? Amália Domingos Soler, né? Uma médium espanhola, ela também sabia da desencarnação. Mobilizou Barcelona, eu já contei isso aqui anteriormente. Então muitos espíritos têm estrutura, mas nós muitas vezes não temos estrutura nem para saber o resultado de um exame médico. Não temos estrutura. Às vezes, o diagnóstico mexe com a gente, mexe com o psicológico, e a gente acaba desencarnando de medo. De falta de confiança em Deus, porque todos nós vamos passar para o plano espiritual. Mas nós estamos no entendimento da doutrina espírita. A doutrina espírita dá um consolo para nós. E as cirurgias espirituais, o tratamento espiritual, o passe pode modificar toda uma situação física, porque ele vai agir naquelas células do corpo espiritual que nós comentamos anteriormente. E aí vai reorganizar o físico. E aí a gente vê a importância da doutrina, porque você tem duas vidas, né? Você tem uma vida espiritual e você tem a vida encarnado, né? Que você cria toda uma situação, né? Da sua existência, daquilo que você pensa, daquilo que você conhece, né? Você tem uma estrutura ali, né? Enquanto você está vivo, né? E essa vida do sonho é a outra coisa. Quando a doutrina nos ajuda a formar esse entendimento, né, disso daí. É aí que está a nossa preparação, da gente saber separar, né, isso, quando uma coisa está acontecendo e quando a outra coisa está acontecendo, né? E essa que eu acho que é a grande preparação que a gente tem para o nosso futuro, né? Eu lembro sempre de Sócrates. Sócrates, ele estava preso, e aí aqueles companheiros dele vieram e falaram para ele, nós viemos libertar, nós subornamos o guarda,
viemos libertar você. Ele falou, não, mas eu não vou sair daqui, eu já estou livre. Como você está livre? Ele falou, eles prenderam o corpo de Sócrates, mas não o pensamento de Sócrates. O pensamento é um atributo do Espírito, porque o Espírito só pensa. Então, ele realmente estava livre. Nós vamos ver isso também com o apóstolo Paulo, quando ele foi preso. Então, a estrutura que o Espírito já tem, do entendimento da realidade, porque a nossa realidade é toda espiritual. Muitas coisas que nós vivemos é uma ilusão. Aquilo que muitas vezes nós vemos, não existe. Tem o outro lado, mas é um assunto bem complexo, mas bem profundo, e a doutrina espírita desdobra isso daí. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Sim, porque o espírito tem um corpo. Como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Olha que resposta interessantíssima aqui. Então, tudo aquilo que acontece no plano espiritual repercute no corpo físico. Por isso, dos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, que vão dar assim um entendimento dentro da medicina para o corpo físico, mas se não reorganizar o espírito, não adianta nada. Se o espírito estiver doente, o corpo pode estar saudável, mas o espírito tem problema. A gente vê Chico Xavier, a história do Chico Xavier, que o corpo dele era muito frágil. Madre Teresa, Irmã Dulce, todos eles tinham corpo frágil, só que o espírito era saudável. Porque o espírito é que vai dominar a matéria. Por isso que a dor não é a mesma para todos. Aquilo que um sente muito, o outro praticamente não sente. Porque a estrutura espiritual é diferenciada. Todos nós temos uma estrutura espiritual. Umas mais frágeis e outras mais, onde suporta mais a pressão. Nós mudando a pressão e mudando a temperatura, mudando a pressão e a temperatura, nós mudamos a matéria. Como que nós vamos mudar essa pressão e essa temperatura do corpo físico? Agindo espiritualmente. Quando nós temos estrutura espiritual suficiente para poder dominar a nossa organização física, nós temos uma diferenciação muito grande em relação às enfermidades físicas que nos acometem. E tudo é para o nosso bem. André Luiz, num livro dele, ele diz o seguinte, que se não houvesse doença na terra, se o corpo não apodrecesse, ninguém aguentaria o homem, por causa do orgulho. Então nós vemos que nós só abaixamos a bola quando realmente acontece alguma coisa que a gente não tem condição de resolver materialmente. A doutrina espírita está aqui para esclarecer a gente, para mostrar um caminho para nós. Um caminho de luz, que é o caminho espiritual. Vamos lá. É possível a pessoa incorporar dormindo? Olha que coisa interessante. Nós fizemos uma palestra em cima disso daqui. E aí, uma moça falou para mim, e quando não existia a doutrina espírita, não existia médium, mas nós vamos ver médium até no Velho Testamento, mas quando não se faz reunião espírita, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Tem muitos segmentos doutrinários que não têm a mesa mediúnica, que não têm o trabalho mediúnico. E os médiuns, como eles trabalham? Exatamente aqui, quando dorme. Todos nós, quando nós dormimos, nós acordamos numa situação diferente. Todos os dias não são iguais para nós, porque nós temos sensibilidades. Nós somos trabalhadores de Deus. Nós estamos na terra pela misericórdia de Deus e sob a supervisão de Jesus, que Jesus é o administrador do planeta Terra.
O que acontece? Nós somos aproveitados durante a noite quando nós dormimos. Nós vamos no plano espiritual e trabalhamos no plano espiritual. Nós vemos isso nos livros do André Luiz, onde médiuns vão no plano espiritual durante o sono e lá eles trabalham. Todos nós trabalhamos de alguma forma. Então a pessoa fala, eu não tenho mediunidade. Ele pode não ter uma percepção ostensiva, mas ele é um trabalhador do Cristo, ele é um trabalhador de Jesus. Mesmo que ele esteja num plano inferior, porque sempre tem alguém precisando. Deus usa todos nós de alguma forma. Por isso que no livro dos Espíritos fala que quando a criança chora, ela desperta, é mais um filho de Deus que está na terra. Em outras palavras, mas é mais ou menos isso daí. Posso programar a hora de acordar? Isso aqui é tão interessante que muitos não precisam nem de despertador. Tem alguém aqui que pensa em acordar a tal hora e quando ele acorda na hora? Eu tenho isso daí. Eu posso dormir tarde, mas se eu falar, não, eu tenho que levantar 3 horas da manhã, eu acordo no horário. Nós programamos, mas nós recebemos ajuda espiritual para que isso aconteça. Então, realmente, isso daqui acontece com muitas pessoas, mas acontece de perder a hora também. Então, tudo depende da preparação nossa. Tem pessoa que está dormindo até andando, né? Aí é triste. Dormir pouco não é muito bom, mas dormir demais também é difícil. Os animais sonham? No livro dos Médiuns, tem um capítulo lá que chama das evocações. O Kardec pergunta se pode evocar o animal. E lá diz que não pode evocar. Agora, olha só, eu acho que muitos aqui têm animal em casa. Vocês já viram o cachorro dormindo e sonhando? Ele não está, ele tem, o pensamento dele é fragmentado. Só que nos livros do André Luiz, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver a evolução do espírito. Então, o animal, ele está numa condição que quando ele dorme, ele recebe ajuda no plano espiritual. Ali vai reorganizando as energias. A energia vai passando de um animal para o outro, até ela ser ajustada para chegar no reino hominal. Nós temos as plantas carnívoras. Nós poderíamos entrar nesse assunto aqui, esse assunto, como eu sempre falo, dá pano para manga, porque nós vamos longe. Por exemplo, quando começa a vida realmente, reino mineral, reino vegetal, reino animal, para chegar no homem. Quando nós vemos uma pedra, que ela cria um lodo em cima, ela cria ali uma coisinha verde, uma espécie de uma graminha verde, ali já está começando a vida já está se transformando. Então, mesma coisa no animal. O animal, quando ele dorme, ele tem o pensamento fragmentado, ele não pode trazer para o plano físico aquilo que ele passou no plano espiritual, porque ele está em evolução ainda. Mas realmente, ali ele está numa condição espiritual. Por isso que às vezes ele mexe, ele late, ele chora. Vocês já viram isso daí? Acho que todos já viram isso. Então é muito interessante. Olha a bondade de Deus aí. Somos todos irmãos, independente de situação. Tanto o animal como o homem, nós somos todos juntos. Por isso que o Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte, que por enquanto nós precisamos ainda da carne para viver na terra, porque envolve muita coisa, envolve uma situação social e tudo. Mas nós seremos evoluídos quando nós não usarmos mais as vísceras dos animais para poder sobreviver. Porque existem outras proteínas que nós podemos usar, mas por enquanto nós precisamos usar ainda. Aí tem um livro do Humberto de Campos muito interessante, que ele diz o seguinte, que eu já comentei aqui, mas está dentro disso daqui. O boi foi reclamar lá, porque quando a vaca tem o bezerro, o homem tira o leite da vaca e o bezerro vai mamar só se sobrar ali, muito pouco. Aí quando mata, usa carne, usa o couro, usa tudo. Aí resolveram fazer um julgamento no plano espiritual. É lógico que é ali alguma coisa para a gente entender, né?
Aí nesse julgamento, o juiz gostava de carne e o boi perdeu. Então não teve jeito, continuamos comendo carne ainda. Um espírito desencarnado pode sonhar? O que nós falamos do verdadeiro corpo, que é o corpo espiritual que nós temos? Nós vamos ver no livro Nosso Lar o André Luiz sonhar com a mãe dele, no Nosso Lar. Tem outros livros que mostram para nós que o espírito pode sonhar. O espírito pode trabalhar como médium no plano espiritual, usando o corpo, aquele verdadeiro corpo ali. Chico Xavier estava psicografando em Uberaba e ele foi convocado para ir no plano espiritual durante o momento da psicografia, para atender lá uma mãe que queria falar com o filho. Infelizmente eu não lembro o nome do livro, eu não sei mais aonde eu li, mas é um livro autêntico, que a gente pode confiar. O Chico Xavier foi, atendeu e voltou. Do mesmo modo que o Chico Xavier foi, o Divaldo Pereira Franco estava muito longe, num outro país, muito longe daqui, num outro continente, e o primo dele ficou muito ruim, pegou lá um vírus que realmente a pessoa desencarnava. Estava com febril, estava muito ruim. O Divaldo Franco evocou o Chico Xavier, pediu que o Chico Xavier pudesse. De repente ele viu o Chico Xavier atravessar a parede e entrar no quarto. E fez assim para ele. Ele ficou quietinho, o Chico Xavier chegou perto do primo dele, fez uma oração, mentalizou, deu um passo e atravessou a parede e veio embora. Ele ficou com aquilo na cabeça. Depois de 6 anos ele encontrou com o Chico Xavier. E ele falou para o Chico Xavier, como que aconteceu aquilo? O Chico Xavier falou, um dia você vai entender o homem transcendente. Até hoje nós não entendemos ainda, mas olha a potencialidade do Chico Xavier. O cego, quando ele dorme e sonha, ele enxerga? Enxerga. Enxerga. Tem um livro que chama Do Outro Lado. O rapaz, ele era cego. À noite, ele anda dentro da casa, em espírito, e sabe onde está tudo dentro da casa. Ele grava no subconsciente, traz para o consciente, e ele consegue exercer todas as funções dentro de casa. Porque em espírito, ele decorou. Está em cima, né, Edu? Próxima semana. Em cima. A gente ia abrir, às vezes alguém tem mais alguma curiosidade, mas não vai dar tempo, porque a gente não pode estourar o tempo mais do que está, que eu sei que vocês também não aguentam mais, né? Mas aí, ó, assunto da próxima semana. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Sim. Vamos mentalizar Jesus, vamos pedir ajuda para nós, vamos lembrar que nós temos um potencial muito grande dentro de cada um de nós. Nós vamos usar agora nessa segunda parte, auxiliando os irmãos que vêm à mesa para receber ajuda e auxiliando a nós mesmos e aqueles que passarem pelo nosso pensamento nesses momentos. Vamos pedir então para que Jesus nos assista, como sempre, e que nós possamos receber tudo aquilo que nós viemos buscar.